Grande abraço a você ligado aqui com a gente no Jornal Hoje, nas nossas edições impressas diariamente, no nosso portal hoje.com e também aqui navegando, assistindo os nossos vídeos no nosso canal no YouTube. Nós estamos chegando para mais um Hoje Entrevista, aqui comigo, colunista Rubens Salomão, colunista de política do jornal, e nesta edição recebendo o médico conhecido internacionalmente, deputado federal aqui por Goiás, pelo DEM, Dr. Zacarias Calil está aqui com a gente. Doutor, obrigado pela presença aqui, a disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço o espaço aqui, para que a gente possa discutir, debater alguns assuntos de interesse aí da sociedade. Então, não tem como a gente começar falando sobre outra coisa, pandemia de coronavírus. Eu sei que o senhor está acompanhando em várias frentes essa questão. E aí, enquanto nós estamos aqui gravando essa entrevista, o senhor está aqui numa reunião, né? Reunião da comissão... Estou ligado aqui, ó. Comissão Externa de Prevenção de Atividades e Ações Preventivas ao Coronavírus. E a comissão está conversando pela primeira vez com o novo ministro. Exatamente. Novo, mas já tem o quê? 2 semanas? Acho que 2 semanas e meia, por aí. 18, 20 né? dias. No Ministério, no cargo, Nelson Teich, que entrou no lugar do ex-ministro Mandetta. Exato. Bom, foi um primeiro contato. Como é que o senhor está vendo o Ministério da Saúde e o novo ministro aí no combate à pandemia, doutor? Olha, ele está numa fase ainda de adaptação. Ele tem que ter um conhecimento geral do Ministério. Mas eu tenho acompanhado e ele está evoluindo progressivamente. Né? Porque não é possível uma pessoa que às vezes vem de fora da iniciativa privada, entra e de repente... né, ele quer saber de tudo e assimilar todo aquele processo que nós estamos acompanhando desde dezembro com o ministro Mandetta. Né? Então, eu faço parte da Seguridade Social e agora da Comissão Externa também. Porque a Comissão da Seguridade Social e Família não foi extinta, porque nós estamos dando continuidade aos trabalhos da Câmara, que foi suspensa. Então, o Mandetta esteve lá com a gente várias vezes. O estilo de administrar é um pouco diferente, né? O Mandetta era mais aberto, tudo. Ele é um pouco mais reservado, mas por ainda não entender, principalmente do SUS. A gente sabe que ele tem dificuldade relacionada ao SUS, mas isso é uma coisa simples de se resolver, porque está nos livros, os técnicos estão ali para ajudar em tudo que for possível. Eu acho que, pelo que eu vi dele hoje, nós conversamos desde as 10 horas da manhã, nós estamos em atividade. Ele é uma pessoa extremamente séria, comprometido, e ele tem tudo a fazer um bom trabalho pelo Brasil. O senhor estava me antecipando aqui fora da nossa gravação que ele vai percorrer os estados com a ajuda de quem? Das lideranças regionais. Exato, isso aí é uma coisa importantíssima. O que ele fez lá em Manaus foi quando nós conversamos na comissão. Falou, escuta aqui, o ministro vai lá visitar Manaus. Não, peraí, ele vai visitar para quê? Todos nós aqui sabemos o que está acontecendo lá. Ele tem que dar soluções, recursos, e foi o que ele fez. Então ele pegou o avião da fábrica, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, equipamentos, e levou para lá. Então essa é uma atitude correta de um parlamentar, de um ministro, né? Você não apresentar teorias, você tem que dar resultados. Você tem que ter resultados e apresentar o que você... Peraí, o que você vai fazer aqui? Não, eu vim aqui entregar equipamento. Ótimo, parabéns, é o que a gente precisa. Nós não queremos blá 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 aqui não. Que alguém venha, veste um capote, saia andando dentro do hospital. Ué, a população não precisa disso. E é mais um vetor para vírus. Exatamente. Então, aí o que nós cobramos dele? Né? Pedimos ajuda para que todo o estado que o ministro percorresse, principalmente Amapá, que parece que vai ser o próximo agora, que o parlamentar do estado acompanhasse ele, o deputado federal que representa o estado na Câmara Federal, né, que ele tem que ser valorizado também, porque além de ele levar recursos, a população tem que saber o que o seu deputado está fazendo pelo seu estado. E vai facilitar a vida do ministro. Claro. Deputado, antes da gente falar sobre as ações do senhor, eu gostaria de continuar nessa análise sobre o combate à pandemia e eu gostaria de trazer a análise aqui para Goiás. O governo começou, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro estado que decretou mesmo um conjunto de medidas, tiveram outras medidas isoladas em outros estados, mas o primeiro com um decreto foi o estado de Goiás mais restritivo. Com o tempo isso foi se flexibilizando e nós temos visto o número aumentar bastante. O senhor acha que talvez a flexibilização, jogar para os municípios, talvez o governo do estado deveria tomar as rédeas e manter a coisa mais restrita para conter os números? Eu sou a favor do isolamento horizontal. Não sou a favor por ouvir dizer, por isso, aquilo, outro, entendeu?
Eu sei que a economia está sofrendo, está todo mundo sofrendo em relação a isso. Mas veja bem, os estudos científicos mostram que os estados, por exemplo, eles citam muito a gripe espanhola, em 1918, que ela entrou nos Estados Unidos através da Filadélfia, tá? Então, por exemplo, quando eles perceberam que aquilo ali ia causar uma epidemia na época, os estados se isolaram. E os estados que fizeram o isolamento precoce e por maior tempo, ele recuperou mais economia num tempo melhor. Então, veja bem, vamos citar a Europa agora. Enquanto a Espanha e a Itália estão naquela mais de 10 mil mortos, o que Portugal fez? Antecipou. Principalmente entre os idosos, porque Portugal tem uma taxa de idosos de mais ou menos 20%. A Alemanha também. A Alemanha também. Então ele se isolou. E hoje, você vê, enquanto eles tiveram 10 mil casos, Portugal teve acho que 200 ou 300 casos de morte. Quer dizer, então não causou o colapso da saúde. Então o problema nosso aqui no início, que o governador, eu acompanhei muito bem, quando ele inaugurou o hospital de campanha, a preocupação nossa é que nós não tínhamos equipamentos, não tinha EPIs, não tinha álcool gel disponível em grande quantidade, respiradores, uma série de outros equipamentos. Ele falou, eu vou fechar, porque se eu não fechar, vai colapsar. Então vai chegar um ponto que nós estamos chegando hoje. Eu conversei com a secretária de saúde do município hoje cedo, a doutora Fátima, e ela estava me explicando que tem dinheiro hoje, mas não tem como comprar respirador. Não tem no mercado. Não tem no mercado. Você entendeu? Então, isso aí vai chegar um ponto que você tem dinheiro, você tem estrutura, mas você não tem o equipamento. E os pacientes estão aumentando a cada dia. Mas, doutor, o governador tem citado agora, ontem, hoje, tem citado a possibilidade de rever essa flexibilização. Você acha que o caminho é esse? Tem que voltar um pouco? Nós tivemos um aumento, pelo que eu estou vendo no jornal, nós tivemos um aumento de mais... chegou a 1.000 casos, né? E antes era bem menor. E o número de mortes aumentou. Eu fiz essa conta hoje. Nós demoramos 40 e poucos dias para chegar a 500 casos. Pois é. E 12 dias para dobrar, para chegar a 1.000. Está errado. Infelizmente. Mas o caminho é esse? É restringir de novo, fechar as coisas? Eu estou falando como médico, não estou falando como político, entendeu? A gente tem que ver a saúde da população, porque vai aumentar, e a curva é agora. Mas tem um detalhe, a curva de Goiás está achatada. Sim. Né? Isso é um fator positivo, porque as pessoas também têm que se conscientizar. A flexibilizar agora é um erro, doutor. É um erro. Pensando como médico. É um erro. O senhor tem uma preocupação grande com os profissionais de saúde que estão na linha de frente, o senhor tem um projeto de lei sobre isso. Qual que é a preocupação em relação a esses profissionais? Então, exatamente isso, porque o índice de contaminação do profissional da área de saúde está muito alto. Mas eu não digo o profissional da área da saúde, mas as pessoas que estão em contato direto com o Covid. Por exemplo, você chega no hospital aí, quem que vai te atender na porta de entrada? É o agente de segurança. Ele tem o primeiro contato com você. E talvez nem tenha orientação para se prevenir. Exatamente. Então, assim, e ele precisa ter os equipamentos de proteção individual, ele tem que ser testado, não só ele, mas inclusive o pessoal não me preocupa, às vezes, falar só do médico, da enfermeira, do técnico, mas é uma pessoa que está na limpeza. Essa pessoa da limpeza ela é essencial na atuação de uma UTI, de um centro cirúrgico, entendeu? Eu que sou cirurgião, faço aquelas cirurgias grandes, quando a gente termina a cirurgia, se não são elas ali, o hospital entra no índice de contaminação altíssimo. Quer dizer, então essas pessoas têm sim, os agentes funerários, eles têm sim que ser protegidos. Então eu criei um projeto de lei, o PL 1409, foi aprovado assim por unanimidade. É uma coisa impressionante, eu sou deputado de primeiro mandato. Você, para aprovar um projeto de lei ali, você leva... Às vezes você passa pela Câmara 20 anos e não consegue. Mas houve um apoiamento geral de todos os deputados, de todos os líderes, da importância desse projeto. E ontem ele foi publicado no Diário do Senado. O que ele muda? Ele muda o projeto de lei, né? Ele altera. Altera aqui dos casos de pandemia, epidemia, de urgência, como esse é o nosso, você tem prioridade nos testes e no tratamento do Covid-19. Você vê o tanto de funcionário agora, isso é um jornal recente aqui em Goiânia. Do Hugo. Do Hugo, né? Então, hoje nós temos
860 mil enfermeiras no Brasil. 7 mil estão contaminados. 53 foram a óbito. Médicos, nós temos cerca de quantos? 500 mil médicos. Teve 8.665 afastados e 11 mortos. Então, assim, é um negócio que você às vezes surge do nada. Você está aí no Hugo, mas aqui não é um hospital de referência do Covid. Da onde surgiu isso? Entendeu? Doutor, dá para ter uma... Bom, a sua especialidade não é epidemiologia, mas é possível saber quando vai ser o pico da doença no Brasil? Ou isso é impossível pelo tamanho, por ter situações diferentes em cada região? O pico em Goiás pode ser muito diferente do pico do Brasil. Exatamente. Dá para ter essa noção ou não? Olha, pelo que eu vi a fala do ministro, ele diz o seguinte: eles estão fazendo a coisa por etapa, né? Então, por exemplo, aparece mais ali e vamos atuar nessa área. Igual você falou, regionalização do coronavírus. Então, igual eu te falei, vai depender da maneira que o Estado ele agiu. Se ele teve um maior... Você vê, São Luís do Maranhão, lockdown. Sim. Agora, parece que eles estão querendo fazer no Rio de Janeiro, vi a conversa agora, lá na comissão. Então, eles vão pedir, porque não tem condição. As pessoas têm que, sim, que aprender a ficar em casa. Né? Então, isso aí é uma medida muito importante. Então, depende muito, né, de cada região. Parece que ele é um vírus totalmente desconhecido. Né? Todo mundo sabe disso. Não sabe como ele agiu nos países, sabe daquela maneira. Mas será que ele vai ter o comportamento aqui no Brasil? Ninguém sabe. Né? De repente, você pode ter uma curva ascendente lá no Manaus, no Amazonas, no Pará, que está em estado crítico, Amapá. Tem hospital aí, lá de fora, que eles não têm nada. Eu estou vendo nossos colegas deputados denunciarem a situação que eles se encontram. As fronteiras, fechamento de fronteiras, tudo isso, né? Quer dizer, então, você vê a Foz do Iguaçu, ali a ponte da amizade do Paraguai. Quantos produtos chineses que entram ali? A circulação de pessoas. Então, assim, são fatores muito preocupantes. O senhor tem, como deputado, destinado emendas exatamente para a área da saúde. O que eu soube agora do início do mês de maio foram 4.400.000 reais para 6 municípios. Isso continua? Qual é a destinação? Ontem eu recebi um telefonema que eu fiquei muito feliz do meu líder, que vão ser disponibilizados 10 milhões. Eu teria agora até as 2 horas de hoje para definir os municípios que nós vamos atuar na distribuição desse dinheiro, que só pode ser utilizado no Covid-19. Não vai ser utilizado para alta complexidade e ações básicas, apenas para o Covid-19. Então já decidimos aí 41 municípios, né? Porque às vezes você vai destinar uma verba alta para um determinado município que ele só tem um posto de saúde. Então o prefeito ali ele vai ter... E outro detalhe, você sabe o que eu faço com as minhas emendas? Eu estou mandando uma cópia, o valor e o município ou o estado, e de que maneira esse dinheiro tem que ser gasto para o Ministério Público. Então o Ministério Público emite um documento pedindo informação a respeito dessa emenda. Porque esse dinheiro não pode ser desviado, como lá está acontecendo em alguns outros estados. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo disso. Tanto é que abriram até uma CPI. Então eu acho que Goiânia vai ser mais uma vez contemplada. Essa semana foi 1.087.000. Eu falo assim, Goiânia, porque a gente está mais aqui, né? 500 mil para o banco de horas, que presta um serviço muito grande à sociedade, e mais 200 mil para a Associação dos Surdos e Mudos, que eu acho muito importante, que às vezes é um pessoal que está ali esquecido, né? Então, né, você não ouve falar nisso. Exatamente. Então, esse é um compromisso meu de campanha, que eu estive lá, visitei, tive um apoio muito grande deles, e senti a real necessidade de ajudar essa associação, que eles merecem. Doutor, o senhor, com uma agenda apertada, cheia, apesar do isolamento, enfim, estamos acompanhando ainda agora uma reunião, o senhor continua participando dela, e mesmo assim, o senhor tem agenda na sequência, o senhor continua trabalhando no HMI, no materno infantil? Sim, agora eu estou afastado, né, pela minha idade no atendimento, mas não parece, doutor. Obrigado. Porque o senhor está, por exemplo, tem umas gêmeas siamesas, 2 irmãs que estão vindo de São Paulo. Já chegaram. O senhor está recebendo, como é que está isso? Eu vou lá agora visitá-las ali
elas conseguiram um alojamento, né, para ficar ali na casa de apoio da igreja Santo Expedito, aqui no Jardim América. E é bom também que a gente pode ajudar a igreja, né? Tem muita coisa que eles precisam, que a gente vai se dispor a ajudar também. E elas vão ficar lá, amanhã vão fazer exames, né? Já está tudo agendado ali na... É interessante que a gente trabalha em equipe, né? Então, às vezes, eu não dependo muito de determinadas situações. Por exemplo, amanhã nós vamos lá para a Clínica São Marcelo. Ele doa todos os exames, materno-infantil doou todo o medicamento e o material, e mais 2 anestesistas, para que elas possam fazer o exame. E uma colega que vai fazer o ecocardiograma. Tudo no mesmo momento e você já libera. Essa é toda uma preparação para a cirurgia ou não? Você tem que saber como é que está a estrutura anatômica delas, né? Saber se é caso de cirurgia. Exato. Se vão, as condições que vão ser operadas, né? Como é que nós vamos colocar os expansores, como é que está a parte cardiológica, quer dizer... Então, tudo isso é um trabalho de equipe. Então, esse é o principal. O senhor não opera mais? Opero? Eu opero. Isso eu acho que a política, gente, é uma fase passageira. Eu acho que a medicina está em primeiro lugar e eu continuo mesmo na Câmara, eu atendo toda semana em Goiânia. Segunda-feira eu estou no materno-infantil. Pois é, por isso que eu estou dizendo que não parece. Agora eu afastei. Afastei um pouquinho pela idade. Doutor, só para finalizar, a gente falou sobre a questão aqui em Goiás. O senhor acha que o governo precisa, aqui em Goiás, montar uma força-tarefa com especialistas? O senhor me parece que não está muito presente na tomada de decisões. Acho que poderia. A gente vê em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, há todo um grupo de especialistas que vão orientando os líderes políticos. Falta isso aqui? Olha, eu não sei te falar assim com sinceridade, porque eu não participo de nada, eu não sei como é que está. Mas pelo jeito está indo bem, né? Eu não sei quem são os especialistas, mas o governo deve ter a força-tarefa dele, que atua nessa área, né? Mas os deputados não participam. Não sei qual o motivo, mas eu acho que está de parabéns. Eu acho que nós estamos conseguindo aí ser uma referência no Brasil, né? Tem acompanhado aí pelos jornais, e você manter a curva achatada. Eu acho que isso é o principal. Né? Sem dúvida, a curva aqui está bem diferente da do Brasil. Muito diferente. Se vê, Goiânia hoje acho que teve 46 mortes, enquanto o restante do Brasil aí está uma pandemia. São 45 no dia de hoje, 45 no Estado. No Estado. Em Goiânia são 30 e poucas, eu não tenho número. Inclusive, eu chamei a atenção do ministro hoje, que nós estamos lidando com 2 coisas sérias no Brasil. Uma é a epidemia da dengue. Sabe, todo mundo esqueceu da dengue, mas a dengue teve um aumento de quase 300%. Você entendeu? E todo mundo preocupado com a pandemia. Então, esse é um fator muito importante. O governo tem que preocupar com a dengue também, porque essas ações, se você deixar, nós vamos virar um... E outra coisa, os sintomas são praticamente os mesmos no início. E a dengue tem a curva dela também, que também sobe exatamente nesse período. Exato. De casos e de mortes. Então, esse é um fator que... Gente, não vamos esquecer um lado e deixar esse de lado, porque aí a curva vai subir. Aí você não vai saber como tratar a dengue e aí junto os dois, né? A epidemia é uma pandemia. Então tem que ter cuidado também com os lotes baldios, né? Todo o trabalho que a prefeitura tem feito. Infelizmente é aquela coisa que todo mundo já cansou de ouvir, mas infelizmente não põe em prática. Muita gente não exato. Põe, né? Outra coisa que eu cobrei do ministro hoje é que ele tem que fazer campanha de isolamento. O próprio Ministério da Saúde tem que fazer campanha de isolamento. Se hoje é a principal medida preventiva, por que não fazer? Mas o presidente não defende, o presidente tem um outro motivo. Então, aí está vendo o que está acontecendo. Hoje tem mais de 8 mil mortes no Brasil. Né? Então, você fala em mortes assim, 8 mil. Estou falando de números. Você não está falando de números, você está falando de pessoas. Porque esse dia eu vi uma matéria aí de uma técnica de enfermagem, que ela perdeu um irmão no rádio. Ela falou, olha, vocês estão falando em milhões, bilhões. Eu estou falando de um número. Então, o ser humano não é um número. Porque a hora que acontecer na sua família, você vai ver o drama que é. O problema que isso causou, a repercussão que isso causou e a consequência posterior. Né? Então, eu acho que é uma conduta que o presidente, talvez, ele é dono do nariz dele, ele acha que ele deve fazer daquele jeito, ele faz. Mas ele tem que preocupar que ele é um presidente da República, que ele tem que dar o exemplo de que aquilo ali é prejudicial à saúde da população.
né? Então eu vejo aí determinados assuntos, determinadas coisas que a gente vê, igual aconteceu lá em Brasília, houve a morte de acho que uma enfermeira, técnica de enfermagem, e o pessoal foi fazer homenagem a ela lá na praça, lá dos Três Poderes. E foram agredidos por simpatizantes do governo. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, votei nele, entendeu? Voto todos os pedidos do governo, não tenho nada, mas eu acho que nesse ponto ele está dando um mau exemplo para o Brasil. Enquanto, quer dizer, está todo mundo errado, só eu estou certo? Espera aí, tem alguma coisa aí que não está, né? Mas espera aí, mas seus números no Brasil estão aumentando. Por quê? E a preocupação dele com a economia? Muita gente concorda. Concordo, eu também concordo com a preocupação. Mas qual que você prefere? Amanhã você ter condição de trabalhar ou não ter condição porque você está doente, né? E o custo disso na sua família, uma pessoa próxima a você, seu irmão, seu esposo, marido, isso é muito sério. Quer dizer, então, veja bem, o meu colega lá, o Dr. Edson, que pegou o Covid-19 lá no Hugo, ele deu uma entrevista, uma matéria sobre isso, e foi uma coisa horrorosa. Porque o vírus ele não escolhe profissão, raça, poder econômico. Ali para ele é todo mundo igual, tá todo mundo bonito. Não, e um sintoma que é desesperador, que é a falta de ar, né? Exato. Eu tenho muito medo de ficar Eu até mostrei para o ministro lá que eu estou usando eu tenho um aparelhinho. Porque veja bem, eu vejo as matérias, os depoimentos, as pessoas falam assim, eu estava aqui conversando com ele agorinha. Passou 2 horas, ele entrou numa depressão e foi pro respirador. Eu vi médicos, uma matéria aqui da Globo News, fizeram uma matéria muito interessante sobre isso. A repórter, a apresentadora lá, ela sentiu um baque. Ela sentiu a hora que o médico falou assim para ela, olha, eu passei vários dias na UTI. Quando eu estava melhorando, eu vi médicos doentes chorando na porta da UTI, que não queria entrar, porque não sabia se ia voltar. E ela falou, esse depoimento foi muito forte. Então ela ficou assim, assustada. Então, quem passou por isso, ele vai falar do isolamento, da importância do isolamento. Dr. Zacarias Calil, deputado federal, médico internacionalmente conhecido e tirando um pouquinho do tempo dele para conversar com a gente aqui no Jornal Hoje. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade do senhor de vir aqui. A gente tenta manter um mínimo de distância, enfim, para poder conversar. Exato. Mas o principal é que o nosso leitor, nosso internauta tenha acesso, enfim, ao trabalho que o senhor está desempenhando em Brasília e aqui em Goiás também. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. Eu agradeço, estarei sempre disponível. E um conselho, fique em casa. É isso. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa entrevista. Continue acessando hoje.com, nossas edições impressas e os nossos vídeos aqui também no canal no YouTube. Até a próxima!